Fala galera, eu sou o Maurício Ricardo e esse talvez seja um vídeo longo. Eu quero comentar o episódio do youtuber que filmou um suicida, um defunto, no Japão, na floresta dos suicidas, e causou uma enorme comoção no mundo, despertou a ira de vários artistas. Internacionalmente eu posso citar, pelo que eu vi lá no Estadão, o cara que fez o Jesse do Breaking Bad, a Sansa do Game of Thrones. E aqui no Brasil, um que se voltou com bastante raiva foi o meu amigo, eu gosto dele, o Felipe Neto. Vou até ter que falar agora por que eu gosto do Felipe Neto, apesar de tantas críticas. O Felipe Neto é um cara que, quando eu estava na curva descendente da internet e ele na curva ascendente, a gente foi fazer um evento juntos lá para 2010, né? Porque eu tô na internet há 18 anos, eu cheguei a ser assim, uma grande coisa na época. E o Felipe ficou sabendo que eu ia chegar, deixou de pegar um carro, esperou o próximo carro para me conhecer, ir comigo e pagar pau para mim. Era um jovem de 20 e poucos anos e foi super legal comigo, e desde então o Felipe tem sido super legal comigo sempre, nas minhas fases que eu tô bem, nas minhas fases que eu tô mal. Quando eu fui agora estrear no YouTube pela primeira vez em março do ano passado, né, e nesse curto espaço de tempo, o Charges, que é o meu site, chegou a 500 mil inscritos e está com 20 milhões de visualizações mês, que é mais do que muito youtuber tem. O Felipe foi um dos que me deu força, me deu conselho pelo Instagram, inbox, me falou muita coisa. Então assim, num primeiro momento, se eu estivesse chegando agora no YouTube e visse o que falam do Felipe, porque ele faz um entretenimento leve, voltado para criança, e com certeza ele e a equipe que o assessora estão otimizando os recursos que eles têm de ganhar dinheiro, que é o que todo mundo está fazendo no YouTube, e quem falar que não está fazendo é um hipócrita. Está todo mundo no YouTube com o propósito de construir uma carreira e de ganhar dinheiro. Aí os caras falam, mas está explorando criança, aí eu vou cair nisso lá na frente, porque eu acho que a responsabilidade sobre as crianças é dos pais, e acho que a responsabilidade sobre as crianças é do pai da criança, não é também do caga-regra que vem para proteger a família brasileira, porque esse tipo de hipócrita também o YouTube tá cheio. E é aí que eu quero chegar. Para mim, realmente, a gente chegou quase no limite quando você exibe um corpo de um suicida numa floresta, e um dos maiores youtubers do mundo atualmente. Mas assim, eu me lembro que pouco antes teve essa enorme discussão em cima do Felipe por causa da coisa do ligue para as crianças ligarem para visitar a Netoland. Antes disso, a piada geral que foi com o negócio do Lucas, irmão dele, com a Nutella, né? E todo mundo falando o nível não tem como descer mais e tal. O PewDiePie mandando, eu não me lembro muito bem os detalhes, mas foi, quase quebrou o YouTube com aquela brincadeira de entrar num site que por $5 o cara faz o que quer, e ele mandou os caras fazendo piadas contra judeus e tudo mais. Então aquilo foi horrível para a plataforma como um todo, porque fez o YouTube teoricamente, né, fechar o cerco em cima dos anúncios, dos conteúdos que não são family friendly, enfim, essas coisas todas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se existe um culpado por tudo isso, se existe um padrão que eu percebi em um ano, e eu estou na internet há 18 anos, eu conheço isso aqui, eu sei do que eu estou fazendo, e eu só me sinto à vontade de fazer porque eu dei certo aqui. Se eu tivesse entrado aqui fracassado, aí todo mundo poderia dizer assim, não, o Maurício é só um fantasma do verão passado que está aqui querendo justificar as coisas porque ele não deu certo. Não, mas eu dei certo, entendeu? Eu tenho mais visualizações do que muita gente. Compara com alguns youtubers aí. Então assim, tá muito bem meu projeto aqui, que tá combinando com outros projetos que eu estou levando em paralelo. A minha vinda pro YouTube não foi à toa, né? Eu fui obrigado a vir, já falei isso para todo mundo várias vezes, porque a minha audiência migrou pro YouTube. Eu tava perdendo minha audiência no site e a pirataria comendo solta no YouTube. Eu peguei um canal pirata com 50 mil inscritos, e esse canal tá com 500 mil inscritos em, sei lá, 10 meses, menos que isso, 9 meses, 8 meses. Ou seja, eu multipliquei por 10 e o número de visualizações por mais de 20. É uma coisa muito legal. Com muito trabalho e com produção diária. Eu produzo diariamente desde os 17 anos de idade, porque eu sou chargista desde moleque. Então há 35 anos eu sou chargista de jornal, de internet. Eu sei o que é produzir todo dia.
No meu tempo, você tinha uma coisa chamada editor, que tem na mídia tradicional, que é um cara que é uma espécie de curador de conteúdo. É o cara que chega para um moleque, imagina eu com 17 anos fazendo uma sátira política. Esse cara vai chegar para mim e vai me dar um conselho. Vai chegar para mim e falar assim, olha cara, não vai por aí não, porque isso aí não é legal, tá? O YouTube não cobra isso das pessoas. Se as pessoas tiverem lá um profissional por trás para gerir a carreira, para evitar que o cara faça besteira, bom. Mas se não tiver para o YouTube, tanto faz. E sabe por que para o YouTube tanto faz? Cara, o YouTube é totalmente baseado e de uma forma errada. O conceito é muito legal, mas o YouTube usa de uma forma errada e sacana na gamificação. Gamification ou gamificação foi uma coisa desenvolvida agora no universo corporativo e que é muito positiva, que é para você manter motivado no trabalho as pessoas que são da geração game. Então você imagina, por exemplo, o mundo necessita... Eu tenho uma escola de programação para crianças e adolescentes, uma filial de uma rede chamada Super Geeks. Lá a gente ensina gamificação, usa a gamificação como forma de ensinar programação de uma forma mais agradável. Eu não estou fazendo aqui jabá da minha escola em Uberlândia, só para explicar para vocês. Essa mesma gamificação, que é super positiva, porque torna o ambiente de trabalho mais divertido, também torna o ambiente de trabalho mais competitivo. Você pode usar isso para o bem ou para o mal. Por exemplo, quando você dá nota lá na escola, é assim, o aluno terminou o dever de casa, ele ganha pontos se ele for ajudar o coleguinha. Legal. Mas você pega, por exemplo, o Mercado Livre, que está usando gamificação. No Mercado Livre é assim, você está quase virando comprador Plus, Master, Blaster, com direito a fretes grátis a partir de não sei quanto, e aquilo vai fazendo você querer correr atrás, correr atrás, correr atrás. No YouTube, como é que funciona? O YouTube funciona, claro, com a plaquinha do 100 mil, com a plaquinha do 1 milhão, com a plaquinha diamante, com o em alta, né? E com o número e com a competição sobre o número de inscritos, número de likes, o tempo todo. Então obriga a mim, por exemplo, a falar para você, amigo, se você ainda não deu like nesse vídeo, dê seu like. Amigo, se você não está inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal. Então ele usa isso de forma a criar um ambiente altamente competitivo dentro do próprio YouTube, que, paradoxalmente, não deveria ser um ambiente competitivo, uma vez que é o broadcast yourself, quer dizer, né, você está transmitindo a você mesmo e transmitindo a você mesmo para um público específico que gosta das coisas que você faz. Quando eu comecei lá atrás, eu me lembro que assim, havia o Mortadela, aí eu cheguei, aí todo mundo, aí depois veio o Mundo Canibal, veio acho que o Kibiloco, e aí as pessoas me perguntavam, na época eu tava, acho que a fase que eu tive mais audiência no site, assim, ou pelo menos exposição na mídia, foi na época do Mensalão, porque eu fiz charges muito críticas ao Mensalão, e aí eu ganhei páginas na Veja, eu saí no Globo entre as pessoas mais influentes da internet, né, e tal. Então foi uma fase muito legal pra mim nesse aspecto. Apesar de eu ser visto por menos gente do que eu sou visto hoje. Olha só que loucura isso. Eu nunca fui tão visto na minha vida, porque 20 milhões é só no YouTube, mas tem Facebook, tem o meu site, tem tudo. Então assim, o meu volume, o meu público é muito grande. Mas aquela foi a época em que eu bombei. E me perguntavam assim, mas Maurício, porque as pessoas, a treta faz parte, né? A zoeira never ends e a treta é parte da natureza humana. Daí até tantos sites só especializados em treta no YouTube. Eles me perguntavam, cara, Maurício, mas como é que você lida com a competição? Aí eu falava, como competição? O Mundo Canibal com a Havaiana de pau, o Kibiloco com as suas montagens. Eu falava, cara, aí eu falava para as pessoas assim, gente, isso aqui não é TV aberta. Na TV aberta, eu me lembro que havia uma coisa que você mais jovem nem vai saber, que era a famosa briga, guerra de audiência dos domingos. Que assim, fazia todo mundo mexendo na programação o tempo todo, porque era em tempo real o Gugu e o Faustão. O Gugu e o Faustão. E aí assim, a briga era quem estava na frente de quem. Você tinha que escolher entre ver o Gugu ou ver o Faustão. Se você visse o Gugu, você não estava vendo o Faustão. Se você estivesse vendo o Faustão, você não estava vendo o Gugu e não estava consumindo as propagandas, os merchandisings que alimentavam os dois programas. Mas na internet, quando eu entrei na internet, eu vi o que era a internet, eu pensei, pô, não. Aqui não, aqui você administra seu tempo vendo aquilo que você tem interesse. Então, teoricamente, não existe competição na internet. Se você gosta de humor, você pode gostar do charges.com.br, das minhas charges, do Porta dos Fundos, do Whindersson. Um dia você enjoa de mim, cara. Você enjoa, 5 anos vendo o Maurício. Aí você me larga de me ver e vai ver, sei lá, quem? Bom, alguém.
Um dia mais tarde, depois de 5 anos, dá saudade dos meus personagens, você volta a assistir de novo, sabe? Enfim, esse ciclo, cara, funciona na vida e deveria ser assim. A internet foi criada assim, mas o YouTube não deixa ser assim. O YouTube provoca o limite das pessoas. Quando ele começa a perceber e até dar aulinha para você de como fazer um thumb atrativo, de como fazer um título atrativo, ele transforma, esse exemplo eu já dei em vídeos anteriores, todo o YouTube naquela Red Light District de Amsterdã, que é a famosa Rua das Putas de Amsterdã. Ficam lá todas as vitrinezinhas, sabe, com as prostitutas, e cada uma tentando chamar sua atenção da maneira que consegue. Aí daí vem o clickbait, daí vem a falta de limite absoluta. Então assim, ao contrário do meu amigo Felipe, porque eu tenho muito carinho, meu amigo Felipe Neto, eu não acho que ele foi um dos que bateu no cara ontem que fez aquele conteúdo. Um cara desse tinha que ser, não sei o que lá. Tudo que falaram dele quando ele ligou para as criancinhas. Ao contrário do que o Felipe diz, eu acho que assim, esses caras, imagina um moleque de 22 anos, sei lá, 23, que tem o garoto, que é a idade que o Felipe tinha quando começou e xingava todo mundo, e agora aos 30 ele já tá mais, não, peraí, cara, eu vou falar com criança, o que criança gosta? De cor, então vou pintar meu cabelo, o que criança gosta? De bagunça, então vou fazer bagunça, vou trollar, e ele quis virar, desculpa, não quer ser pejorativo, a Xuxa, entendeu? Dos anos 80. Bacana. Vamos respeitar essa escolha, mas tem gente que morre com isso, porque pro YouTube, o YouTube faz o seguinte, cara, ele quer ter vencedores, né? Winners, é a gamificação. Então assim, as pessoas têm que criticar o conteúdo do cara que tá fazendo sucesso, sem pensar que todo mundo pode perfeitamente ver o conteúdo do outro e o seu, e que existem milhões de pessoas nesse país. Eu vou dar um exemplo, um dos maiores, se não o maior canal desse país, que é o Condzilla, tem funk. Eu não assisto funk. Eu nunca entrei no Condzilla. E é o maior canal do Brasil. O Condzilla não precisa de mim. O Condzilla não precisa de mim. O Felipe Neto não precisa de todo mundo. Entendeu? Agora, tem gente que aproveita nichos. A minha luz aqui ficou uma bosta. Tô de camisa branca. Abateu um sol aqui, gente. Desculpa. Agora, tem gente que explora nichos, né? Que é isso que eu faço, nichos. O Felipe tem um nicho infantil. Eu faço um desenho animado para adulto. Eu posso ser apelativo em alguns momentos, guardadas as devidas proporções, mas os meus personagens mais queridos, a família Só Levando, que é uma família de anti-heróis, então uma filha prostituta, um pai vagabundo, o Espinho e Fimose, que são machistas, bebem mais do que deviam para a idade deles, o Lesado, que é um cara que tem problema com droga. Todos os meus personagens são de uma forma ou de outra meio disfuncionais, e no entanto tem público, são os mais vistos, né? Quando eu estou falando aqui, dificilmente eu consigo mais que 12, 20 mil, né? A não ser o dia em que eu fui comentar o processo que o Nando Moura botou em cima de mim, mas aí vem os haters, né? As pessoas vêm pela treta. Aí foi a primeira vez na minha vida também que eu tive mais hater num vídeo mais dislike do que like. Mas voltando ao que quer dizer, o YouTube empurra as pessoas pro limite, cara, pro limite. Você tem que chamar atenção na thumb, você tem que chamar atenção no tema. Então, o que empurra as pessoas você tem que ter mais, e você ganha, quanto mais você tiver mais audiência, mais seus AdSenses crescem, mais você é considerado influencers. Aí por trás dessas pessoas juntam as famosas agências, deixa eu ver se eu consigo melhorar essa luz. Juntam as famosas agências, deixa eu ver aqui, peraí, isso, vai melhorar agora. Não, isso não é porque tá um saco, né? Juntam as famosas agências que exploram os influencers, entendeu? E que vendem para o mercado publicitário que esses caras são os caras. E realmente eles falam com nichos. Então, se você quer falar com tal nicho, não é errado você falar com influencer. Agora, culpar as pessoas individualmente pelo que elas fazem, quando existe uma gigante internacional chamada Google, dona do YouTube, que finge que é quase Deus, né? É uma coisa assim, ele é onipresente, ele é onipotente, mas ele é invisível, ele não se mete na vida humana, mas de vez em quando, porque ele nos dá o livre-arbítrio, mas de vez em quando ele vem com o seu castigo divino e aponta o dedo de seta para alguém e fala, esse cara está desmonetizado. Ele escolhe o em alta, um dos grandes mistérios da humanidade, o em alta, os algoritmos que mudam toda hora e que fazem gente se vender como especialista em algoritmo. Então o que transforma o YouTube no que o YouTube é justamente o YouTube. Quem sacou isso? Quem sacou que é possível ter nicho,
está ganhando muito dinheiro. Ele tem também o YouTube, uma das coisas mais legais que é, aqui você tem o melhor e o pior do ser humano. É assim, a internet sempre foi assim. Só que aqui o pior é valorizado. Porque o que acontece? Se você tiver um discurso unilateral, imaginem comigo, olha, eu sou um cara que vou falar, por exemplo, de política para jovens. E aí, antes que fale, estou falando do Nando, eu estou falando tanto de quem defende a esquerda quanto quem defende a direita, porque eu sempre me posicionei. Bom, assista aquele. Tem um vídeo muito legal do canal Obriga História, mostrando o que é direita, o que é esquerda e como é possível você encampar a ideia dos dois sem ser um débil mental. Aliás, essa é a atitude inteligente. Porque o que esses caras fazem? Eles descobriram que aqui existe um senso de coletividade, de comunidade. É mais fácil você pegar um lado e trazer todo mundo para o seu lado e demonizar o outro lado. E aí você sugere, por exemplo, uma bibliografia selecionada para mostrar só um lado e demonizar outro, que você vai ter o quê? Mais do que seguidores, você vai ter discípulos. Você vai ter fiéis. É quase uma coisa de igreja. Então vai ter dia que você vai estar rancoroso, dando bronca, apontando o dedo. Vai ter dia que você vai estar vitimizando-se, fazendo-se de coitado, né? E vai ter dia que você vai fazer caridade, né? O pai Vaneto não dá cobertor para pobre. Então, vai ter isso tudo, né? Mas você vai ter um canto e o outro vai ter o outro. É igualzinho a Revolução Cultural do Mao Tse Tung. Você queima os livros. Desculpem também a comparação, não vem falar de lei de Godwin, mas é a mesma coisa com o Hitler, a juventude hitlerista, uns molequinhos com a cabeça feita desde a escola para chegar lá na frente e o Führer ser a palavra final, a palavra absoluta. Quem descobre isso pega um nicho. Seria muito mais legal para mim, para a audiência, se eu fosse um cafajeste, pegar e só fazer charge contra um grupo político. Mas o que me fez quase desistir da política, ou pelo menos estou fazendo cada dia menos charge política, é o fato de que, quando você se propõe a fazer isso, no dia que você fala mal do Lula, todo mundo que gosta do Lula te dá dislike e unfollow. No dia que você detona o Bolsonaro, todo mundo que adora o Bolsonaro te dá unfollow e dislike. E hoje vai aparecer 200 pessoas assim, mas o que você tem para dizer contra o Bolsonaro? Sabe por que eles vão dizer isso? Porque eles não são capazes de procurar no Google o que o Bolsonaro já fez de merda na vida dele, o que o Lula já fez de merda na vida dele. Ou eles vão concordar com ideias do Bolsonaro que eu não concordo, que você tem o direito de gostar, de falar é assim que eu penso, mas eu não penso. Eu não acho que você tem que enfiar o dedo em como as pessoas criam seus filhos. Eu não acho que você tem que se meter na vida sexual de ninguém ou na vida íntima de ninguém. Essa é uma questão, para mim, é vital, que é a questão da liberdade individual plena, entendeu? E eu não acredito nessas teorias conspiratórias, que existe, claro, gente tendenciosa, mas não essa coisa conspiratória que o Olavo de Carvalho, por exemplo, prega, ou que o Lula fala o tempo todo no palanque dele, sabe? Como se todo mundo, né? Eu citei esse vídeo do Obriga História, porque ele falou uma coisa que eu amei. Ele falou assim, que no Brasil a esquerda e a direita conseguem odiar a grande mídia, né? Ele explica, a esquerda odeia a grande mídia porque acha que ela faz o interesse dos grandes grupos econômicos. A direita odeia a grande mídia porque acha que ela promove a destruição da família através das novelas, não sei o que lá. Vocês entendem como é que é? A mesma... Tudo tem dois lados, sabe? Aliás, mais do que dois, eu diria que é um diamante multifacetado e que o verdadeiro conhecimento está em procurar tudo. Então, aqui no YouTube, esse tipo de coisa não é premiada. Então, o que o YouTube faz? Ele deixa todo mundo se matar. Todo mundo se matar, ele deixa todo mundo chegar no limite do desespero para conseguir um view. Vou queimar meu bigode, vou pular do terceiro andar para ver se eu quebro sua perna. Vai deixando. Na hora que o cara passa da conta, e isso é percebido também, porque se não for percebido, o cara vai fazendo um monte de absurdo, você vai ver os vídeos anteriores, vai ver que esse cara fez um monte de merda. Na hora que o cara faz uma merda, bem merda mesmo, aí ele vai lá e isso é contra as regras da comunidade, aí tira o seu vídeo do ar, ou bane o canal, né? Enquanto isso, um cara que nem eu, tô lutando até hoje para ter uma ferramenta chamada Content ID, que eles juram em entrevistas que está à disposição de todos os que são pirateados, né? Não é o meu caso. Mas enfim, o YouTube faz isso com as pessoas. O YouTube empurra as pessoas para uma competitividade que não existia na internet, que aqui existe ao extremo. As pessoas já perceberam que para ter direito à sua janelinha mais bonitinha na Red Light Zone, você tem que ser radical, porque você vai atrair um grupo. Aqui tem o senso de comunidade, porque como tem o comentário embaixo,
você começa a perceber que você não está só, né? Eu me lembro, vou citar o Antônio Tabet, do Porta dos Fundos e do Kibe. Eu estava numa palestra com ele, no auge do CQC. O CQC estava bem bombado. E o CQC era chique, né? Com aquela época, ainda com o Marcelo Taz, ainda com o Rafinha, antes de querer comer o bebê da Vanessa, tô brincando. Antes daquele daquelas coisas todas, o Tabet quis falar um pouco sobre TV, sobre o nível dessas coisas, e perguntou pra plateia, que tava a plateia assistindo a gente: quem é que assiste Zorra Total? 5 pessoas levantaram a mão. Aí falou assim: quem assiste CQC? Aí, sei lá, 40 pessoas levantaram a mão. Aí ele falou: não é incrível isso? O CQC dá 2 pontos de audiência, o Zorra Total dá 30. Aí você pode concluir 2 coisas: ou o público do Zorra não estava lá, porque ainda estava excluído digital, né? Ou tinha vergonha de dizer que assistia. Mas quando chega no YouTube, você tem seu senso de comunidade, comentando, dando like embaixo e tudo mais, você começa a perceber que você não está só e não ter vergonha ou orgulho de suas ideias, por mais estúpidas, retrógradas ou imbecis que seja. Você pode ser até terraplanista aqui. Então, só para encerrar, já falei 20 minutos, eu quero concluir dizendo: se existe um culpado pelo YouTube ser essa merda crescente que ele é, o culpado é o próprio YouTube. E você pode escapar disso como? Buscando sempre posições que não são radicais, que não ferem a sua inteligência, buscar coisas que acrescentem para a sua vida, mas também se divertir. É isso que eu estou falando. Você pode ver o Band Nutella e ver o Lucas imitando Foca, e depois ir assistir o Pirula, ou sei lá quem, putz, a Pirula vou ficar de esquerda, ou o Nando, tá bom? Você pode ver o Pirula, o Nando e o Luca, pô. Se você for uma criança, né, que não quiser ser dominado. Eu sei que é exigir demais de uma criança num país com educação como está a nossa, mas é isso que eu quero dizer. Na internet antiga, na internet antes de ser dominada por 2 grandes grupos, que hoje é um duopólio na mão do Facebook e do YouTube, esse tipo de coisa jamais aconteceria. Acontece aqui, porque aqui o YouTube faz esse joguinho. Ele te provoca ao limite, ele te faz ir até o limite. Quando eu comecei aqui, eu consegui muitos. Você vai ver os meus vídeos mais vistos, são os que tem thumbnail com mulher tampando os peitos, tá? Não é clickbait porque tá lá na minha charge, mas eu acho uma pena. Eu que tenho uma obra de 18 anos falando um monte de tema, né? Então, eu até cheguei a um ponto no início que eu falava assim: cara, eu vou enfiar um peitinho aqui só pra usar na thumb. Aí começaram a desmonetizar, eu parei. Agora voltaram a ficar verdinho de novo. Mas não tenha dúvida, se eu botar, por exemplo, a Spin Filmou, se eu botar a Vera de biquíni, se eles estiverem na praia, igual eu tenho algumas coletâneas deles na praia, se tiver a Vera de biquíni, que ela dá muito mais view. Se eu botar só os dois sem a Vera de biquíni, dá muito menos view, né? Só levando, se tiver a Suelen, dá mais view. Se não tiver a Suelen, dá menos view. Agora, as desmonetizações aleatórias, absurdas. Elas chegam num ponto assim de um capítulo do Só Levando é censurado. Depois esse mesmo capítulo tá na saga completa, quando eu completo num vídeo só, passa batido. Tá? A gente vê um cadáver pendurado na árvore, é só o começo, se o YouTube não mudar, e não mudar muito. Eu espero que até lá, se o YouTube não mudar, eu acho pouco provável que uma empresa lucrativa mude, vocês tenham bastante cuidado com o que vocês assistem e com os ídolos que vocês escolhem, porque vocês podem estar vendo só metade da verdade. Eu sou o Maurício Ricardo. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, inscreva-se no canal, compartilhe aquilo tudo que você já sabe. Obrigado.